Presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, está em Roraima para maior integração com a justiça local. Violência obstétrica. Menina que perdeu os movimentos do braço no nascimento será indenizada. Nenhum dos profissionais que esteve com Jane no momento do parto assumiu o erro. Justiça condena empresas que passam informações de ex-funcionários. A Justiça Trabalhista entende que informação que possa atrapalhar a contratação de funcionário é passível de indenização. E ainda, o que pode acontecer com o empregado que chega sempre atrasado ao trabalho. Em algumas situações, geram até demissão por justa causa. Olá, boa tarde. Boa tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, está em Roraima hoje, cumprindo a agenda de visitas aos tribunais do país. Pela manhã, ele esteve no Tribunal de Justiça e no Fórum Trabalhista de Boa Vista. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, chegou cedo ao fórum, onde foi recebido pelo desembargador Davi Alves de Melo Júnior. Em reunião, diretores e juízes do trabalho apresentaram a realidade da Justiça Trabalhista em Roraima, que tem apenas 3 varas para atender a capital e a Justiça itinerante para atender as demais localidades. Como facilitador nas resoluções das questões, os magistrados apresentaram um centro judiciário de métodos consensuais, onde o ministro fez questão de cumprimentar todos os servidores. Inaugurado em Boa Vista em dezembro do ano passado, o centro reserva a última semana de cada mês para a inclusão de processos das 3 varas do trabalho de Boa Vista, com pauta diária de 24 processos. Em fevereiro, durante a primeira semana de funcionamento, o Sejusc JT agendou 93 processos para conciliação. 41 finalizaram em acordos, totalizando R$ 194 mil, quantia que será paga aos reclamantes. É a primeira vez que um presidente de nossa Suprema Corte visita a Justiça do Trabalho em Boa Vista. É um prazer e uma honra muito grande recebê-lo. A importância é ímpar. Ainda pela manhã, o ministro Dias Toffoli visitou o Tribunal de Justiça de Roraima, onde foi recebido pelo presidente, desembargador Mozarildo Cavalcante. Essas visitas são importantes também para que nós possamos, além de falar dos nossos projetos, dos nossos trabalhos e da nossa visão do Poder Judiciário, também ouvi-los. Então também é um momento, presidente Mozarildo, que estaremos aí abertos a ouvir os desembargadores, os magistrados. Nós temos um judiciário aqui que presta uma jurisdição diferente de vários outros estados. Nós atendemos em áreas ribeirinhas, em áreas indígenas e agora também a comunidade venezuelana. Então é uma oportunidade de mostrar as soluções encontradas para esses problemas diferenciados. No fim da manhã, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, almoçou no Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo do estado de Roraima, com o vice-governador Dr. Frutuoso Lins, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputados estaduais, federais, senadores, procuradores e autoridades do estado. Agora à tarde, Toffoli visita o Tribunal Regional Eleitoral, o Fórum da Justiça Federal e à noite participa do Círculo de Oficiais de Boa Vista, em um jantar com o ministro da Defesa, general Fernando de Azevedo e Silva. E o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, vai ser o relator da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra a regra do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão. De acordo com a norma, juízes promovidos podem optar por permanecer na comarca na hipótese de atuação há mais de 5 anos, onde há mais de 150 mil habitantes. Um dos argumentos da Procuradora-Geral da República é de que a regra desrespeita critérios mínimos de promoção e remoção previstos na legislação nacional, usurpando a iniciativa privada do Supremo, ou melhor, privativa do Supremo e a competência legislativa da União. Raquel Dodge pede a concessão de liminar para suspender a eficácia da norma questionada e, no mérito, requer a declaração da inconstitucionalidade.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível aplicar multa diária em ação cautelar para obrigar a empresa a fornecer dados para identificar o ofensor virtual. Um usuário da Telemar Norte e Leste teria ofendido com comentários na internet a Petrobras e seus dirigentes. A quarta turma do STJ negou provimento a recurso em que a Telemar questionava a obrigação de pagar multa diária de R$ 50 se não fornecesse os dados do suposto ofensor virtual. A empresa recorreu ao STJ após determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a prestação das informações no prazo de 15 dias. A Telemar argumentou que na ação cautelar de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, como o STJ já definiu em súmula. Mas para o relator, os autores da ação não buscavam a exibição de um documento específico, e sim o fornecimento de informações aptas a identificar o usuário do serviço prestado pela empresa. O ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que os fatos narrados na petição inicial a serem oportunamente examinados em ação própria dizem respeito a terceiro. Além disso, não há documento a ser objeto de busca e apreensão, pois o fornecimento das informações pleiteadas pelas supostas vítimas exige somente pesquisa no sistema informatizado da Telemar. Informações de ex-funcionários, como por exemplo o motivo da demissão, não podem ser compartilhados entre empresas sob pena de ter de indenizar o trabalhador por danos morais. Casos como esse têm sido julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Privacidade, um direito de todos. Mas empregadores têm violado esse direito com a chamada lista suja, uma espécie de cadastro de ex-funcionários com informações sobre a conduta da pessoa, o motivo da demissão e se ele já ajuizou alguma ação trabalhista. A Constituição assegura ao trabalhador e à trabalhadora o direito de ter resguardado a sua privacidade, ou seja, os dados pessoais, aqueles dados inerentes à personalidade, eles têm que se manter em sigilo. Não pode haver qualquer divulgação sem que haja a autorização por parte daquele trabalhador ou daquela trabalhadora. De acordo com a Justiça, mesmo que o trabalhador tenha sido demitido por justa causa, isso não dá o direito ao empregador de falar mal do ex-funcionário e impedir a contratação dele no novo emprego. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu vários casos de constrangimento ao trabalhador. Em um deles, determinou o pagamento de indenização de R$ 5.000 por danos morais a uma ex-funcionária de uma cooperativa. De acordo com o processo, o ex-patrão informou para o futuro empregador que a trabalhadora havia ingressado com ação trabalhista contra a cooperativa. Sem dúvida, acaba por violar um outro direito fundamental do cidadão, que é poder recorrer à justiça. Ninguém pode ser impedido por lei ou por qualquer ato da administração, ou mesmo um ato privado, de buscar os seus direitos perante o Poder Judiciário. É o princípio do livre acesso à justiça. Em outro caso, o TST condenou um empregador a indenizar um ex-funcionário por danos morais por ter escrito na carteira de trabalho que ele moveu ação contra a empresa. A CLT é clara e proíbe qualquer anotação desabonadora à conduta do funcionário na carteira de trabalho. Todo trabalhador deve ficar atento. Atrasos frequentes podem gerar demissão por justa causa. Pois é, Rafaela, existe uma tolerância que, como o próprio nome indica, tem de ser respeitada. Essa correria aí é rotina na vida de muita gente. Para chegar ao trabalho no horário certo todo dia, é preciso enfrentar também os imprevistos, sem contar o trânsito. O trânsito ele é muito grande e às vezes você sai até 1h30, 2 horas com antecedência de casa e às vezes você consegue se atrasar. E quando isso acontece, tem gente que consegue resolver direto com o chefe. Já me atrasei, mas converso lá tranquilo. Às vezes eu chego 1 horinha atrasada e fico mais 1 hora e é tranquilo. Mas até para se atrasar, existe uma tolerância. Você sabe quantos minutos é permitido por lei? 5 no máximo. É isso mesmo. Mas se os atrasos forem recorrentes, podem se tornar um problema. De acordo com a CLT, as variações no registro de ponto de 5 minutos antes ou depois do horário previsto não são consideradas na jornada de trabalho, desde que seja respeitado o limite de 10 minutos diários. Os atrasos que ultrapassarem esse limite podem ser descontados. Em algumas situações, geram até demissão por justa causa. Atrasos mais frequentes podem fazer com que o empregador aplique penalidades.
Então, as penalidades podem ser uma advertência escrita, podem ser uma suspensão e uma situação mais grave de atrasos reiterados com prejuízo ao trabalho, poderia levar a uma dispensa por justa causa, porque uma situação como essa poderia, em tese, caracterizar desídia. A desídia é uma conduta da pessoa que trabalha que revela um certo descuido, um certo desleixo, uma falta de compromisso com o trabalho. E a seguir, governo do Distrito Federal é condenado a pagar indenização de R$60 mil por erro médico, violência obstétrica e dano estético. O caso foi neste hospital público no Distrito Federal. Nejmi Aziz, esposa do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, está em casa com a família. Neste domingo, ela teve liberdade cedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nejmi foi presa na última sexta-feira com 3 irmãos do marido durante a operação da Polícia Federal, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa. A desembargadora Maria do Carmo usou 3 principais argumentos para libertar Nejmi. O primeiro é de que a prisão preventiva ocorreu 5 anos após o início das investigações da Polícia Federal. Falta de fundamentação para tornar a reclusão imprescindível e ainda que Nejmi tem residência fixa. A Justiça determinou que o governo do Distrito Federal indenize uma criança que perdeu o movimento do braço após nascimento na rede pública de saúde. A menina também terá direito à pensão vitalícia a partir dos 14 anos de idade. Jane não tem as melhores lembranças do parto. A princípio vieram 2 médicas, né? Que depois eu fiquei sabendo que uma era residente e a outra era médica mesmo. Quem fez o parto foi a residente e a médica ficava forçando sobre a minha barriga. Só que como eu não sabia nada sobre violência obstétrica, então para mim estava tudo normal. Quando a Isabela saiu, ela saiu muito feia. E na hora eu perguntei se ela estava viva. A filha dela, Isabela, hoje com 3 anos, teve lesão no plexo, uma paralisia no braço esquerdo. As sequelas são permanentes, perda de força e movimentos comprometidos. O caso foi neste hospital público no Distrito Federal. Nenhum dos profissionais que esteve com Jane no momento do parto assumiu o erro. Por isso, ela procurou a justiça. Denunciou a equipe por violência obstétrica. O governo do DF foi condenado a pagar indenização de R$60 mil e uma pensão de um salário mínimo a Isabela a partir dos 14 anos. A condenação foi por erro médico, violência obstétrica e dano estético. O reconhecimento do judiciário, por parte agora do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, de que de fato houve um erro e que esse erro deve ser reparado, é o principal fator que justifica diríamos assim, a satisfação da família pelo resultado positivo da ação. Para Jane, a condenação é uma forma de reparar as limitações que a filha vai ter para o resto da vida. Nada vai voltar o movimento do braço dela, mas pelo menos eu sei que quando ela crescer e ela olhar para mim, ela vai saber que eu fiz por ela o que eu pude fazer e eu vou continuar fazendo. E o que a justiça está fazendo agora, dando essa decisão favorável e reconhecendo que realmente é um erro médico, é um grande conforto. E quem traz mais detalhes sobre este assunto e conversa com a gente agora é a defensora pública Roberta de Oliveira Melo, a quem, antes de mais nada, eu agradeço pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutora, quando falamos de direito e particularmente quando entramos na seara científica, nós muitas vezes lidamos com o conceito. Não é a área penal, pelo menos em princípio no caso, estamos falando de área de saúde, mas eu citaria o exemplo que nós temos a tipificação na área penal, ou seja, tem que ficar muito caracterizado determinado ato para que ele seja criminalizado. Estamos falando de saúde, tudo bem. Mas eu pergunto, dito isso, negligência médica é o mesmo que erro médico ou há uma necessidade de se trabalhar isso como conceitos para entendermos o caso? A negligência médica é um dos tipos de erro médico. O erro médico ele pode acontecer por negligência, negligência, imperícia e imprudência. Então, ela seria o erro médico seria, ele englobaria as 3
essas três causas da culpa, né, do médico. E quais são as principais diferenças entre eles? Negligência e imperícia. A negligência, ela é uma omissão. Então, não há uma comissão, não há um agir do agente. Então, vamos supor, o médico faz uma cirurgia e abandona o local abandona o paciente à própria sorte, né? A imperícia é uma falta de conhecimento técnico, né, científico sobre aquele procedimento que está sendo realizado. E a imprudência é um cirurgião que faz 2 cirurgias ao mesmo tempo. É uma comissão, né? É um ato dele. E no caso, a chamada violência obstétrica, ela se classifica como no meio desse universo? A violência obstétrica, na verdade, é um conjunto de fatores, né, que o Ministério da Saúde, em conjunto com a Procuradoria da República, classificou como violência, né, a mulher que está a parturiente, né? Então, a episiotomia, a negativa de direito do marido acompanhar ou dela ter um acompanhante, o uso de laxantes, o uso de lavagem intestinal, tudo aquilo que xingamentos durante o parto, o médico falar que a pessoa não está que a parturiente ela não está sendo forte, tudo isso é considerado violência obstétrica. Incentivo à cesárea. Exatamente, uma cesárea, ela não quer e a cesárea ela é incentivada, tudo aquilo que vai de encontro com o que a parturiente deseja e não põe em risco a saúde dela, é considerado violência obstétrica. Doutora Roberta, esse profissional ele vai responder no Conselho Regional ou Federal de Medicina e também perante o Judiciário em outra esfera? Exatamente. O Conselho Federal de Medicina é o conselho deles, então é algo administrativo, mas a mãe, pelo visto, ela entrou na Justiça e ele vai ter a responsabilidade civil também, né? O que não exime também a futura responsabilidade criminal a cargo do Ministério Público. Como fica a questão de que qualquer desses atos eles aconteçam no hospital público ou particular? No hospital público, a responsabilização, a ação ela pode ser ajuizada em desfavor do Estado, né, que tem responsabilidade objetiva a princípio, e aí, depois configurada a culpa mesmo do médico, uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, o próprio Estado entra com uma ação regressiva contra esse médico. Quando se trata de hospital particular, o hospital particular, se ele for um empregador desse médico, se houver contrato, se esse médico for do quadro do hospital, você pode, a pessoa, o lesado, né, ele pode entrar na justiça colocando no polo passivo, na justiça, tanto o médico quanto o hospital. Rapidamente, para a gente terminar, doutora Roberta, quais são as orientações para o paciente perceber que ele está sendo vítima de uma negligência ou imprudência? Porque, na verdade, há um liame muito tênue, né? Porque, às vezes, é uma condição do próprio paciente. Não necessariamente houve um erro médico, né? Então, ele tem que estar munido. Quando a gente atende esses casos na Defensoria Pública, a gente pede para que a pessoa venha com um prontuário médico, com laudos médicos. E aí, ainda assim, quando não é necessário, a gente pede para que seja feita uma perícia para se constatar se foi uma condição clínica, algo do paciente, ou se houve algum tipo de culpa do médico. Doutora Roberta de Oliveira Mello, obrigada pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa tarde. E veja a seguir, conheça o projeto Apadrinhamento Afetivo do Rio Grande do Sul. Eles pedem tão pouco, né? O que eles esperam é tão pouco e a gente tem tanto para dar, principalmente assim, amor, carinho, uma família. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul padroniza o projeto Apadrinhamento Afetivo, lançado na comarca de Viamão. Rafaela, o apadrinhamento é para crianças e adolescentes acolhidos em instituições com poucas chances de serem adotados ou de retornarem ao núcleo familiar. O Mateus, para nós não escolhemos ele, nem ele nos escolheu, né? Foi um presente de Deus, isso aí para mim não tem explicação. José Carlos e Leila já são casados há 42 anos. Os filhos já estão adultos e lhes deram netos. A família parecia estar completa, até que eles conheceram o Mateus em uma festa do Dia das Mães na escola da neta. Durante as homenagens, ela foi a mãe emprestada do menino e recebeu todo o carinho do mundo. Encantada com ele, ficou sabendo da possibilidade do apadrinhamento afetivo. De lá para cá, eles se veem periodicamente. Eu me sinto assim satisfeita em poder fazer alguma coisa por ele, né, por alguém, no caso ele,
porque eles pedem tão pouco, né? O que eles esperam é tão pouco e a gente tem tanto para dar, principalmente assim, amor, carinho, uma família, então a gente pode partilhar isso. E está sendo maravilhoso, ele é um afilhado assim, fora de série. É muito bom, é muito gostoso, ele é um menino excelente, ele confia muito em nós e nós confiamos nele também. Tanto assim que ele teve uma melhora no colégio, no jeito dele. Foi muito bom, está sendo muito bom. Para você, Matheus, como é que está sendo essa experiência com os dindos? Como é que é quando você está com eles? Bom, me sinto junto com a família. Essa é a meta do apadrinhamento: dar às crianças e adolescentes acolhidos em instituições referências, aconselhamentos e momentos de alegria e afeto. A prática já é realizada em Viamão, mas a partir da formalização do projeto será adotado um padrão de procedimento elaborado pelo Tribunal de Justiça. É um projeto que ele tem por objetivo possibilitar a crianças e adolescentes com dificuldade de inserção em família adotiva que eles permaneçam com aquela convivência familiar e com a convivência comunitária viva ainda em seus anseios. Lembrando que aqui a nossa diferença é que não é o padrinho ou a madrinha que vai escolher o seu afilhado, e sim ao contrário. Nós estamos empoderando as nossas crianças e adolescentes para que eles sim, através de um vídeo que vai ser confeccionado pelo pretendente a padrinho e madrinha, então, as crianças e adolescentes aqui escolherão o seu padrinho ou a sua madrinha conforme a afinidade que eles reconhecerem pela empatia através do vídeo que vai ser mostrado a eles. Antes do apadrinhamento afetivo acontecer de forma oficial, os candidatos passam por uma preparação. São oficinas que vão ocorrer aqui no Foro da Comarca de Viamão, onde serão debatidas as expectativas e dúvidas dos padrinhos e madrinhas, assim como as dos futuros afilhados. Não basta um sentimento de voluntariado. Muitas vezes as pessoas acham assim, não, eu quero fazer uma caridade, eu quero fazer, então eu vou lá participar do apadrinhamento afetivo. Só que isso, por que não basta? Porque a gente cria na criança, naquele adolescente que está em acolhido, né, que está em acolhimento, sem retorno, sem perspectiva de retorno para a família, uma outra expectativa. É só carinho, é só dar carinho. Vamos aproveitar e ver um outro projeto. Em Belo Horizonte, o Pai PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, ajuda quem está em situação de sofrimento mental. Conheça agora o trabalho da equipe e como os infratores são encaminhados para atendimento. Outonos caíram secos no solo da minha mão, gemerão entre correntes na ponta de um esporão, a folha do não me toque e o medo da solidão. Ele gosta de cantar, de compor e ainda dá aulas de violão. No entanto, a alegria e a musicalidade estiveram aprisionadas por quase 2 anos, enquanto ele andava perdido pelas ruas da capital mineira. Eu estava perdido para as ruas fora. Eu não ia para casa, eu ficava deitado na sarjeta, cheio de processo nas costas. Foi quando surgiu o Pai PJ na minha vida. Minha mãe me buscou na rua e falou, o pessoal está querendo te ver. Aí eu fui para uma casa de recuperação lá na Pampulha. E eles foram lá conversar comigo. O Pai PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, assiste a pessoa em situação de sofrimento mental que cometeu algum crime. A intervenção é determinada por juízes das varas criminais. A equipe multidisciplinar do programa não executa o exame criminológico, mas pode ser solicitada para acompanhar os testes. Em todo o tempo, os profissionais do setor auxiliam a Justiça a decidir a melhor medida judicial a ser aplicada. Durante o tempo em que orientam o infrator, fornecem relatórios técnicos ao magistrado até ao final do processo. Antes da existência do programa, a situação era bem diferente. Os juízes, quando determinavam o cumprimento de uma medida de segurança, muitas vezes, se não havia vaga no manicômio judiciário, se não havia vaga nos hospitais públicos de saúde, essas pessoas permaneciam em suas casas sem nenhuma atenção, sem nenhum tratamento.
né? E isso poderia durar anos. Antes do pai PJ, pessoas em situação de sofrimento mental, autoras de delitos penais em Belo Horizonte, região metropolitana, chegavam a permanecer presas. É o caso do José Moreira, que foi encontrado pela equipe em um presídio da região metropolitana de Belo Horizonte. Foi quase uns 2 anos detido. Aí veio um dia apareceu a Simone lá para conversar comigo. Chegou um papel do pai PJ para mim no presídio. Aí a Simone conversou comigo. Aí depois desse dia, passou uns 2 dias e chegou o meu alvará de soltura. Então você não aplica uma pena, mas você aplica uma medida de segurança que tem um duplo viés, que é responsabilizar aquele paciente pelo ato que ele praticou e também reinseri-lo na sociedade tratando. A equipe do programa procura sempre colocar o paciente em contato com a rede integrada de atenção psicossocial do município. O José Moreira ainda não se adaptou ao tratamento ambulatorial periódico fora do pai PJ. Enquanto isso, ele continua recebendo orientação na sede do programa. Ele também já cumpriu as medidas previstas pelo juiz e acertou os passos. O pai PJ é muito importante isso aí, porque através das consultas que você vai tendo, você vai endireitando, vai consertando os caminhos, né? E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Fique agora com o programa Refrão, que traz o cantor Sérgio Brito. Uma boa tarde para você, até amanhã.